Os agressores sexuais, eles têm que ser separados dentro do presídio porque eles sofrem punição pelos próprios presos, quando não são mortos. Nas prisões, o ódio não encontra limites. Para os agressores, o julgamento não termina nas cortes. Atrás das grades, eles enfrentam um castigo que vai além das paredes frias. Humilhação, violência, o abandono da própria dignidade. No Brasil, são registrados milhares de casos de abuso sexual contra menores de idade. E a cada 8 horas, uma criança sofre abuso sexual aqui no Brasil. Segundo a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece penas rigorosas para crimes de exploração sexual, que podem variar de 8 a 20 anos de prisão, dependendo da gravidade do crime. A Lei 13.431 estabelece mecanismos de proteção a crianças que foram vítimas desses abusos sexuais. Quando falamos em processo penal, após a denúncia, o agressor pode ser preso em flagrante ou, em caso de condenação, o processo penal é conduzido com base em provas e testemunhas, e a defesa do acusado tem garantias legais. Quando falamos em medidas de reabilitação, em alguns casos, o sistema pode oferecer programas de tratamento psicológicos, especialmente para aqueles que demonstram mais interesse. Reintegração social. Programas que ajudam os agressores a se reintegrarem à sociedade de maneira segura e controlada, incluindo apoio para encontrar emprego e moradia. Essas medidas são essenciais para reduzir a reincidência e produzir a segurança pública no país. Após a liberação, há um monitoramento para evitar reincidências que pode incluir medidas como a proibição de contato com a criança. Os programas de ressocialização para agressores sexuais geralmente incluem tratamento psicológico e psiquiátrico, terapias individuais e em grupos para tratar os problemas subjacentes que levaram ao comportamento criminoso, programas de educação e conscientização, cursos e workshops que abordam temas como controle de impulsos, empatia e respeito aos direitos dos outros. De acordo com a nossa perspectiva, quais ações podem ser postas em prática para aprimorar a prevenção e a penalização dos delitos de violência sexual contra menores? Informação e dar liberdade para as crianças, adolescentes, né? Isso, o seio escolar propicia muito isso, na escola ter essa abertura, não abertura para pornografia, porque o que se abre na escola hoje é conteúdo pornográfico, não é isso não. É você passar para a criança porque ela confia em você e diga para você se ela está sofrendo algum tipo de abuso. Porque a criança, via de regra, o adolescente, quando é abusado, eles são ameaçados de morte, inclusive, pelo agressor. Então, se você não der toda a segurança, essa garantia de que o agressor vai ser punido e a criança vítima não, para que ela confie em você e fale, né? Conselho tutelar, a professora, as crianças confiam muito na professora, no professor. Então, o professor tem que dar essa liberdade para a criança, para o adolescente se abrirem e dizer o que estão passando, né? Nessa ordem. O crime é muito grave, como eu disse, a pena é severa, mas precisamos de prova, e a prova vem, via de regra, da vítima, cuja palavra merece todo o crédito, porque é um crime praticado na clandestinidade. Qual é a sua opinião sobre as punições para os agressores sexuais e menores? Elas são apropriadas ou deveriam ser mais rigorosas? Eu penso que a pena é apropriada. Nós tínhamos, antes da reforma de 2009 do Código Penal, o artigo 214, 213, e nós tínhamos o artigo 223, que previa nessa punição quando a vítima era menor ou por qualquer razão não podia resistir à violência sexual contra ela, né? Porque na verdade nós presumimos a violência quando a vítima é menor, adolescente ou criança, menor de 14 anos, portanto 13, né? Ou criança. Eu penso que a pena é condizente. Evidente que se reiterar a prática do ato, não é? E normalmente você não encontra uma prática só, normalmente quando esse crime é praticado no âmbito da família, sempre tem a reiteração da prática desses atos. A questão é, todo crime, mesmo hediondo, o sujeito pode progredir, o que para nós é um erro, né? Não deveria ter progressão,
deve cumprir toda a pena, mas não cumpre. Como o sistema penal avalia a severidade dos delitos de violência sexual contra menores na determinação das penalidades? Hoje, o crime praticado contra criança e adolescente nessa área sexual, contra a dignidade delas, é o estupro de vulnerável, e a pena vai de 8 a 15 anos, portanto é uma pena severa, é um crime hediondo, não é nem equiparado, é hediondo, tem todas as consequências para o autor de um crime desse, não é? Então eu penso assim que a pena é severa, é séria. Violência sexual, o estupro de vulnerável, a pena combinada no artigo 217, letra A, é de mínima de 8 e máxima de 15 anos. Então é uma pena severa. O que precisa é que essa pena seja efetivamente cumprida, e às vezes não é. Se há uma distinção na abordagem jurídica entre os agressores que praticam violência sexual contra menores e os que praticam esse delito contra adulto, não há distinção nenhuma. A questão que há é que a prática de qualquer crime envolvendo criança ou adolescente traz para a sociedade, traz para nós, né, esse sentido mais assim de aversão pela prática, né? Tanto que o crime é hediondo, né? E todos sabem e sabemos que os crimes sexuais, sequer dentro dos presídios, são aceitos. Os agressores sexuais, eles têm que ser separados dentro do presídio, porque eles sofrem punição pelos próprios presos, quando não são mortos. Se você prender alguém que praticou um crime contra criança ou adolescente nessa área e colocar dentro de um presídio comum, nas primeiras horas ele vai ser morto. Então o Estado não permite isso, não pode permitir, porque dentro do próprio sistema não se aceita a prática de crime dessa natureza contra crianças e adolescentes, contra quem quer que seja, mas contra criança e adolescente, o próprio sistema penitenciário repudia, né, o autor desses crimes. Então a abordagem jurídica é igual para todos, claro, mais rigor para quem pratica crime contra criança e adolescente, principalmente, como eu já disse, no seio familiar, o que é pior.